Salve, salve, torcedor do Botafogo, seja bem-vindo ao Plantão Botafoguense. E amanhã parada dificílima no jogo contra o Vitória no Barradão. Gramado irregular, não é igual o Engenhão, que é um tapetinho, mas o Fogão tem a vantagem do empate. Porém tem vários desfalques, mas com certeza Botafogo é Botafogo. Só dentro de campo para saber o que vai acontecer no jogo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, já deixa aquele like para fortalecer a gente, compartilha com geral, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Fogão encara o Vitória amanhã, tá? Incendeia a torcida do Fogão. Conheço E essa tá voz. dando dor de cabeça pro técnico Arthur Jorge com os desfalques. Cadê? Com Diego Hernandes e Romero ainda afastados por indisciplina, o Botafogo ganhou mais um desfalque para o jogo contra o Vitória pela Copa do Brasil. Após voltar de muletas do jogo contra o Universitário pela Libertadores, o atacante Jefinho aguarda o resultado de exames feitos na coxa direita. Independente da conclusão, ele não jogará contra o Vitória. Dessa forma, subiu para 4 os desfalques no ataque do Botafogo. Além de Jefinho e Hernandes, Tiquinho Soares e Matheus Nascimento seguem tratando lesões. Apesar das perdas, Arthur Jorge pode contar com a volta do meia Eduardo, recuperado de uma contusão. E com contrato renovado, o atacante Arlen pode ser uma opção para a partida. Botafogo e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira, às 19 horas, no Barradão, na Bahia. Muito bem, vou ler aqui aspas do Botafogo, tá? O atleta Jefinho foi submetido a exame de imagem que confirmou o diagnóstico de lesão muscular na coxa direita, com previsão de retorno em 10 semanas, Vini Casagrande. Meu No processo Deus! de recuperação de lesão muscular na coxa esquerda, o atleta Eduardo seguirá o protocolo de tratamento no Rio, ou seja, não viaja para Salvador, né? O Botafogo segue hoje para Salvador, no local que é o confronto com o jogo com o Vitória. Ô, Vene Casagrande, então a gente tem aí uma informação de um Jefinho fora por 10 semanas. 10 semanas, se eu fizer uma conta rápida aqui, dá 2 meses 2 meses e alguns meio. dias. Nossa, é muito tempo. Então ele volta aí em julho, talvez agosto. Infelizmente, uma péssima notícia para o Botafogo. A gente está falando de um jogador que, embora não estivesse vivendo um grande momento, mas fez gol importante recentemente, estava tentando reconquistar a boa fase e vai fazer falta, independentemente da boa fase que ele estava vivendo, mas estamos falando de um jogador extremamente importante para o setor ofensivo, vai ficar longe dos gramados durante muito tempo. Isso pesa muito, até ele reconquistar a forma física. E a gente pôde ver recentemente que ele ficou fora por lesão, quando voltou, não voltou bem, não voltou 100%. Ele voltou voando, né? Voltou ao Jogando Botafogo. muito. Isso. Se Aí machucou, ficou um pouquinho fora, voltou não tão bem assim. Aí a torcida começou a ficar mais sem paciência e perdeu alguns gols, e é natural esse processo, né? Se é o certo ou errado, é natural, a gente está falando de torcedor, passional. E aí começou a perder a paciência, e a gente falou tanto, inclusive o Flávio Nick trouxe a importância do gol dele. Sim. Um gol importantíssimo que classifica o Botafogo para as oitavas da Libertadores no último jogo contra o Universitário. Um gol que talvez poderia ser até um divisor de águas aí nessa temporada do Jefinho. E aí ele chega de muletas, e é uma falta de... O que eu posso dizer aqui é boa sorte ao Jefinho, né? na recuperação, que tem uma cabeça muito boa durante esse período aí, que volte mais forte. Agora, outro desfalque é o Eduardo, né, que você mencionou. Ele vai não fazer vejo- falta também. Vai fazer falta, é um jogo importante. Embora tenha vencido aqui no jogo de ida, mas jogar lá no Barradão não é fácil, difícil. não. O gramado, muita gente fala que é muito difícil atuar lá, não pela qualidade boa, pelo contrário, a qualidade ruim. E o Botafogo sofre, hein, por estar acostumado ao tipo de um gramado do sintético, que é zero imperfeição. Quando ele encontra alguns gramados que não são tão bons assim, o Botafogo tem uma dificuldade de jogo muito grande. Mineirão. Recentemente, Botafogo, o Abel quando joga no Ferreira Mineirão, ele não joga criticou demais o gramado do Barradão quando o Palmeiras pegou o Vitória lá. O Botafogo vai ter dificuldade. Tudo bem, o Vitória vive uma fase ruim, teve até troca de comando recentemente, o Thiago Carpini é o novo treinador do Vitória, mas o Botafogo vai ter dificuldade de jogar lá. Tem a vantagem do empate, isso querendo ou não ajuda demais, dá uma certa tranquilidade aos atletas, mas não é um jogo já ganho não, pelo contrário, tem que abrir os olhos. E eu não sei se essa seria a cabeça do Arthur Jorge, vantagem do empate. Ele é um cara que sempre busca O ataque. a vitória, né? Ainda no Glorioso, o Diego Hernandes e o Romero seguem afastados por indisciplina, os jogadores não têm um prazo aí para esse retorno ao time. E a gente comentar, eu acho delicado esse momento, por quê?
porque a gente não sabe internamente qual é o que está fazendo o não retorno desses jogadores. A princípio seria um afastamento temporário, né, com uma multa também, e estaria tudo bem. E agora eles ainda seguem afastados. A gente sabe que não foi um probleminha, né? Foi um problemão que extravasou para a imprensa, o que todo mundo sabia que ia acontecer. Um ou outro ia acabar apurando o que aconteceu de fato. As conversas iniciais diziam, lembra, Vene, que era uma briga entre os dois, você lembra disso? Lembro. E depois veio a informação do Globoesporte.com com o Sérgio Santana sobre a questão do hotel e de ter mulheres envolvidas nesse caso, nesse episódio. Depois o Romero fala com a imprensa paraguaia e diz que, na verdade, ele mesmo não fez, né? E que ele achou que talvez se sentiu injustiçado com essa situação toda. O que a gente entendeu, talvez, um descontentamento da postura do clube. E, para isso, a gente entende que, para o retorno dos dois, é muito além da questão física. É uma conversa, é o que eu quero, o que você quer, né? Um pedido de desculpa. Na verdade, no caso do Romero, a dica que eu dou, o silêncio é a linguagem dos sábios. Fica calado. Tá errado? Fica calado. Porque, na minha opinião, ele acabou piorando a situação para ele. Não para o outro companheiro, para ele. Porque a partir do momento que ele fala que o Botafogo pegou pesado, que o que estão falando não é a verdade, e ele não fala qual é a verdade, o que de fato aconteceu na visão dele, tá errado demais. Fica calado. Eu vejo o seguinte, se tivesse um pedido de desculpa internamente, talvez esses dois já teriam voltado. Será que já teve? A gente não tem essa informação eu também, não tenho. né? Eu confesso que eu não tenho. O que eu sei são dois jogadores extremamente importantes. Se o Botafogo continua afastando esses dois atletas, é porque algo não aconteceu internamente para que eles voltassem para o elenco. E aí também tem que ter uma conversa com o treinador. No caso é o Arthur Jorge. Tem que ter o aval dele também para esses dois jogadores voltarem para o elenco. E é por isso que eu comecei falando que é difícil a gente comentar, né, Vene? Porque a gente não tem as informações internas do pé dessa situação desses dois jogadores no Botafogo. Botafogo!